Bom, pessoal, percebam, por meio então desse diagrama, a importância prática da produtividade. E aí eu preciso ir um pouquinho além, né? A produtividade, que é o nosso objeto de atenção, na verdade é uma consequência de processos, processos melhores, processos mais adequados, processos otimizados. Então, se gerencialmente decide-se melhorar os processos da empresa, se esse é um foco, nós podemos ter dois impactos, um descrito aqui pelo lado da esquerda, outro descrito pelo lado da direita. Vamos começar pelo lado da esquerda, que está mais ligado à qualidade e agregação de valor. Se o processo é melhor, nós podemos melhorar a qualidade do produto. Quando eu falo em processo melhor, é um processo que não é necessariamente apenas mais eficiente, mas é um processo que gera resultados mais consistentes. Lembre a descrição que foi feita: entrada, transformação e saída. Se a gente quer melhorar a saída, agregando mais e melhores características para o cliente, eu preciso, de alguma forma, modificar as etapas do processo que são seguidas. E talvez até modificar os insumos, modificar as entradas. Um dos efeitos, portanto, pode ser entregar um produto, um serviço diferente, um produto melhor, um produto com mais valor agregado e que esse valor seja de fato percebido pelo cliente. Tá? Nós precisamos perceber esse valor. Nós não, desculpem, o cliente precisa perceber esse valor. Se o cliente percebe mais valor agregado nesse sentido é tudo aquilo que o cliente deseja receber de um produto ou de um serviço, ou seja, são as características que o produto ou serviço tem que possibilitarão o atendimento pleno às necessidades desse cliente. Se esse valor existe e ele é percebido, o cliente paga mais caro, ele vai pagar mais caro. Ele vai colocar na balança, vai ver que o nosso produto é melhor, porque atende melhor às suas necessidades, e ele vai pagar mais caro. Isso vai fazer com que a empresa possa ter um incremento no seu faturamento. Além disso, a alta satisfação proporcionada por esse produto ou serviço vai gerar um efeito positivo no mercado como um todo. O próprio cliente vai indicar esse produto ou esse serviço, que pode gerar uma maior participação de mercado, mais clientes sendo atendidos, o que vai aumentar a receita. Esses dois elementos atuando em conjunto, né? Um preço mais alto e mais clientes sendo atendidos pela nossa empresa. Esses dois elementos, quando juntos, vai certamente gerar um aumento na receita. Por outro lado, olhando agora para a direita, quando a gente tem processos melhores, agora olhando mais para dentro dos processos, implica identificar todas as ineficiências, as redundâncias, as duplicidades que podem ser reduzidas. E ao reduzir essas ineficiências, nós vamos ter um dos três resultados que nós vimos no vídeo anterior, ou seja, aumentar o resultado sem aumentar os recursos, reduzir os recursos mantendo o resultado inalterado, ou aumentar o resultado e reduzir os recursos. Nós temos aqui as três possibilidades que foram vistas no vídeo anterior. E todas elas nos conduzem para mais produtividade. Percebam que mais produtividade implica, no final, em um custo unitário, um custo operacional unitário menor. Ou seja, se eu estou gastando menos para fazer a mesma unidade de produto, prestar o mesmo serviço, isso, agregado ao aumento na receita, vai impactar diretamente na lucratividade da organização. Então, em um contexto competitivo de hoje, onde as empresas disputam o seu cliente, onde a empresa tem muita dificuldade em fixar preços, em estabelecer preços, e ela tem que trabalhar dentro dos limites que são colocados pelo mercado. Se a gente consegue ter ambas as características, lógico que isso vai impactar decisivamente na produtividade da nossa empresa. Então esse diagrama é interessante porque mostra uma visão um pouco mais qualitativa. Tá? Mostra a produtividade sendo analisada dentro de um contexto mais amplo, reforçando a sua importância para toda a organização. Agora, precisamos também mensurar tudo isso. Né? Precisamos avaliar quantitativamente se a empresa está sendo ou não mais produtiva, dentro da abordagem que nós já havíamos conversado. Vamos trabalhar esse exemplo aqui. Vamos supor que uma empresa tenha dois setores, o setor A e o setor B, vocês podem entender isso como filiais também.
E até para a gente poder complementar o exemplo logo em seguida, vamos supor que ambos os setores fabricam o mesmo produto, estejam relacionados ao mesmo produto que é fabricado. O setor A tem uma produção diária de 10 mil unidades, o setor B tem uma produção diária de 20 mil unidades, estou supondo que é o mesmo produto. Para fabricar o produto A, nós trabalhamos 8 horas por dia. Para fabricar o produto B, nós trabalhamos o dobro, 16 horas por dia. E além disso, a quantidade de pessoas envolvidas nessa fabricação, no caso do A, trabalhando 8 horas por dia, são 10 pessoas. No caso do B, trabalhando 16 horas por dia, são 12 pessoas. E aí nós precisamos então avaliar, a dúvida é qual dos dois setores, ou qual das duas unidades, qual das duas filiais teria a maior produtividade. Para que a gente possa responder essa questão, lembrem a fórmula, né, que nós estamos trabalhando. A fórmula que está sendo usada é produtividade, é uma relação entre resultados gerados e recursos utilizados. Percebam que o resultado gerado nesse exemplo está expresso pela quantidade produzida. E percebam também que o recurso utilizado nesse caso seriam as horas totais de trabalho utilizadas. Não seria só horas do dia em que se trabalha, mas eu preciso multiplicar as horas do dia pela quantidade de pessoas envolvidas. Porque se eu tenho uma pessoa trabalhando 8 horas por dia, são 8 horas colocadas para essa fabricação. Mas se eu tenho 10 pessoas trabalhando 8 horas por dia, todos voltados à fabricação desse produto, são 80 horas de trabalho alocadas a essa fabricação. É esse produto que nos interessa. Então, fazendo esse cálculo para cada uma das unidades, para cada uma das filiais, dos setores, nós teríamos o setor A, 10 mil unidades é o resultado, sobre 8 vezes 10, que seriam as horas de trabalho utilizadas, daria 125 mil unidades por homem-hora. E o setor B seria 20 mil dividido por 16 horas de trabalho vezes 12 pessoas. Fazendo essa conta, daria 104,2 unidades por homem-hora. É muito importante a gente entender como é que esses índices devem ser interpretados. Quando eu falo que a minha produtividade é de 125 unidades por homem-hora, o que eu quero dizer, na verdade, é que com uma hora de trabalho, de qualquer que seja a pessoa, uma hora de trabalho em média, nós conseguimos fazer 125 unidades. Tá? Com uma hora de trabalho, se consegue fazer 125 unidades. Já no setor B, com a mesma hora de trabalho, em média, só se faz 104,2 unidades. Lógico que, nesse caso, se eu consigo fazer mais com uma hora de trabalho do mesmo produto no setor A do que no setor B, é porque a produtividade do A é maior. Eu estou conseguindo utilizar melhor os recursos do setor A do que eu utilizaria do setor B. Ok? Então, é uma forma simples a gente avaliar esse rendimento, mas que nos dá uma ideia de qual dos dois setores está se comportando melhor. Eventualmente, nós podemos estar interessados não na produtividade de um setor, de uma área específica, mas eu posso estar interessado na produtividade da empresa como um todo. De uma empresa formada, por exemplo, por 2, por 3, por 10 setores diferentes. Então, nesse caso, como é que eu calculo a produtividade a partir dos dados de vários setores diferentes, cada um com seu resultado, cada um com seus recursos utilizados? Não dá para tirar uma média, não dá para somar. Eu tenho que adaptar a nossa fórmula de modo que a produtividade da empresa, a produtividade global, vamos dizer assim, seria a soma da quantidade de trabalho, de produção, né? Quanto nós conseguimos gerar de resultados, considerando cada um dos setores, o resultado do setor 1, mais o resultado do setor 2, mais o resultado do setor 3 e assim por diante, dividido pela soma de todos os recursos utilizados, em todos os setores. Se for o mesmo recurso, por exemplo, horas de trabalho, eu poderia até manter a mesma unidade, horas. Mas se forem recursos diferentes, ou se a hora de trabalho de um setor for mais cara do que a de outro, eu vou ter que converter tudo para financeiro. Então,
por exemplo, se eu tenho se eu tenho dois setores de uma empresa, duas unidades, duas filiais, que fazem essas duas produções, Q1 e Q2, e usam recursos hora 1 e hora 2, a nossa produtividade global seria dada por essa forma. Eu vou somar os dois resultados e dividir pela soma das duas quantidades de recursos. Tá? Bem simples. Então, voltando ao exemplo anterior, como é que eu poderia calcular a produtividade global nesse nosso exemplo aqui? Vamos fazer aqui a conta aplicando a fórmula. Então, a produtividade global, a produtividade da empresa, seria a soma dos recursos, 10.000, desculpa, a soma dos resultados, 10.000 mais 20.000, dividido pela soma dos recursos, que no caso seria 8 vezes 10, mais 16 vezes 12. Tá? Ao fazer essa conta, deixa eu fazer aqui rapidinho quanto daria, nós teríamos então 30.000, 10 mais 20 daria 30.000, dividido pela quantidade de recursos. 16 vezes 12 dá 192, mais 80, 272. 30.000 dividido por 272. Fazendo essa conta, percebam que a nossa produtividade global da empresa como um todo deu 110,3 unidade por homem-hora. Tá? Ou seja, a cada hora de trabalho se gera 110,3 unidades. Não é nem 125 nem 104. É um número entre os dois. Sempre vai ser um número entre os dois. No caso, nós temos apenas dois setores. Também não é média aritmética. Se eu tirasse a média entre 125 e 104, daria um valor maior do que 110. Daria na faixa de 115. Deu um número menor. Por quê? Porque esse número sempre vai estar mais próximo daquele setor, daquela unidade que tem uma alocação de recursos maior. Percebam que a quantidade de horas de trabalho, que é o recurso avaliado, para o setor B, é muito maior do que a quantidade de horas usadas, que é o recurso, para o setor A. Portanto, a tendência é que essa produtividade global da empresa fique mais próxima daquela do setor B do que daquela do setor A. Então, sempre vai acontecer dessa maneira. Tá? A produtividade global mais próxima daquele setor que faz mais uso de recursos. Isso se explica matematicamente porque é uma média ponderada. E a ponderação faz com que aquele que tenha maior peso, e o peso, no caso, é vinculado aos recursos utilizados, acabe puxando mais o resultado para o seu lado. Bom, vamos parar esse vídeo por aqui e no próximo a gente vai começar fazendo mais uma aplicação, mais um exercício. Vou fazer passo a passo com vocês para a gente tentar identificar de duas áreas qual que é a maior produtividade, calcular a produtividade global e vamos também aprender a calcular a variação desse indicador.